Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação aqui direto de Brasília. Um programa que só é possível porque nós podemos contar aí com parceiros que fazem com que esse programa aconteça. E eu faço questão de destacar a contribuição aqui, o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Também temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. E também o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, também da rede privada. E contamos ainda com o apoio do Sebrae, parceiro nosso aqui, e que nesse mês de março está aí trazendo uma temática, um anúncio dedicado exclusivamente para as mulheres. E é com esse anúncio que a gente fica agora. Nossa hora é agora. Isso não é apenas uma frase. É um grito de quem quer criar as próprias oportunidades. Nossa hora é agora porque precisamos dar continuidade às histórias que vieram antes de nós e abrir novas portas. E isso será inédito. Não porque nunca foi feito antes, mas porque será feito do nosso jeito. E nós somos inéditas, porque quem somos nunca poderá ser copiado. A sua hora de empreender ou ampliar o seu negócio pode ser agora. E nós estaremos ao seu lado. Sebrae Delas. Então é isso, você ficou com o anúncio do Sebrae, parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. E antes que eu me esqueça, já vou pedir para você curtir esse conteúdo, compartilhar esse link aí nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso às informações que a gente vai trazer aqui. O programa de hoje é muito especial, eu estava esperando por ele já há um tempinho, e ainda bem que está acontecendo agora, e você certamente vai gostar, e por isso que eu te peço, curte esse conteúdo e compartilha ele aí nas suas redes. Hoje nós recebemos aqui o Everardo. O Everardo é um educador social aqui de Brasília e também é um escritor com 7 livros publicados. Depois ele vai falar um pouquinho sobre esses livros. E ele é o idealizador do Festival Ecoenvelhecência, que é um festival aí, enfim, uma oportunidade para discutir a situação do envelhecimento no Brasil e no mundo, mas evidentemente que com foco aqui no Brasil. O Everardo é um piauiense criado no Pará e que já rodou pelo Brasil quase todo e está aqui em Brasília há algum tempo. Everardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Domingos. É um prazer e estou à disposição para a gente conversar sobre o envelhecimento. Vamos começar, então, falando do festival. Rapaz, você idealizou um festival que está indo para a sua 3ª edição. A primeira aconteceu na Casa de Cultura do Guará. Guará, para quem não é aqui do Distrito Federal, é uma região administrativa de Brasília. E o primeiro festival aconteceu na Casa de Cultura do Guará. Depois o segundo aconteceu na Casa Ninja, que é um coletivo, enfim, ali no Lago Norte. E agora estamos indo para a 3ª edição. O Everardo vai falar para a gente onde vai acontecer. Mas antes disso, eu quero saber, Everardo, de onde você tirou a ideia de organizar um festival para discutir o envelhecimento? Primeiro, é importante a gente entender de que o envelhecimento no Brasil e no mundo é real. E no Brasil, ele é acelerado, de forma acelerada, e o país está muito despreparado para acolher essa população extraordinária que nós temos. Hoje, nós temos 32 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Em Brasília, 410 mil pessoas acima de 60 anos. E, infelizmente, essa população ela não é ouvida porque o Brasil, a sua identidade cultural, a sua formação cultural, ela é uma formação preconceituosa com as pessoas idosas, não só com as pessoas idosas, com várias outras chamadas minorias. Porque nós somos um país de uma colonização violenta com relação àquelas todos que não são iguais. Então, a desigualdade é econômica, a desigualdade social e também a desigualdade de faixa etárias, de comportamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que o Ecoenvelhecência é um coletivo. Psicólogos, tem gerontólogos, artistas, produtores culturais, militantes, ativistas do questão do envelhecimento, educadores de arte, educadores, dançarinas e dançarinos. Então, é um coletivo bastante
diverso na sua composição enquanto atividade profissional, mas uma coisa nos une. Ele é intergeracional, né? Isso é muito importante. Nós não estamos tratando da velhice instalada, nós estamos tratando do processo de envelhecimento. Por isso, o Ecoenvelhecer é um coletivo intergeracional. Esse coletivo, entre outras atividades, tem uma que é o chamado do Festival Ecoenvelhecência. Então, chama-se Ecoenvelhecência, Festival da Longevidade. Por que é eco? Eco, no sentido integral, né? Nós somos inteiros, né? Enquanto ser, né? E o que nós tratamos do ponto de vista da chamada ecologia humana. Então, o eco vem daí. Ecoenvelhecência, porque nós temos, todo mundo sabe, que desde que nascemos começamos a envelhecer biologicamente. Tá? Festival, porque nós temos o que celebrar. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a nossa idade média era 47 anos, hoje é 74. Então, claro que nós temos que festejar do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do nosso comportamento, do ponto de vista do acesso às políticas públicas, etc. Então, nós queremos festa porque nós temos que celebrar. Né? E longevidade porque nós vamos ser um país longevo. Nós estamos saindo desse debate de que o envelhecimento existe a velhice, né? São as pessoas velhas, os 60 a mais, né? A melhor idade, a juventude acumulada. Não, isso tudo é preconceito. Isso é conversa para quem não quer conversar efetivamente sobre o processo de envelhecimento do Brasil. Então, nós vamos ser longevos. Né? Eu tenho 69 anos, né? E imagino, se não houver nada do ponto de vista externo ou uma coisa muito rara, minha tendência é ir um pouco mais, chegar aos 70, aos 80, um pouco mais. O que é isso? Não tenho problema de saúde, eu não tenho nada de saúde, mas claro que eu tenho limites. Mas o que nós estamos atrás no Ecoenvelhecer? É dos meus limites, dos limites das pessoas de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Nós estamos dizendo que os limites são naturais e ainda bem que temos limites. Porém, o mais importante não são identificar os limites. O mais importante é identificar a potência que nós somos, porque se nós somos histórias, e todos nós temos histórias para contar, eu quero é falar disso. Né? Então, o Ecoenvelhecer, quando a gente foi idealizado, ele parte desse princípio, primeiro, que é intergeracional, que é um processo de envelhecimento, de discussão e de diálogo entre as chamadas faixas etárias de idade, para a gente reduzir o etarismo, reduzir o idadismo, né? E a segunda coisa, entender que nós seremos longevos. As estatísticas mostram o seguinte: quando você ultrapassa 60 anos, você morre menos de fatores externos, por exemplo, atropelamento, acidente de carro, bala. Quando você pega os dados, as pessoas entre 20, 25, 30, 40, 45, 50 anos são as pessoas que mais sofrem esse tipo de mortes por fatores externos. Quando você vai para o sistema penitenciário, 90% está entre 20, 25 anos e 55 anos. Então, são pessoas jovens. Esses dados mostram o quanto que é possível nós sermos um país, então, longevo. Ou seja, nós vamos ter uma população que alcança 80, 85 anos, breve e com um grande número, sem ainda o país ter entendido sobre isso. Então, a nossa contribuição não é para conversar sobre a educação específica para a pessoa idosa, porque não existe uma educação específica para a pessoa idosa. Existe uma educação onde as pessoas idosas, acima de 60, 70, 80 anos, têm um papel na sociedade. Eu não quero e nós não devemos ficar falando do passado como se nós estivéssemos presos ao passado. Eu falo do passado como uma referência, evidentemente, mas o que interessa é falar do presente e pensar no futuro e quais são as soluções para o futuro. Então, nós somos um programa que identifica, que estuda e que tenta praticar o melhor da intergeracionalidade para que a gente possa construir algumas coisas inovadoras. Por exemplo, nós temos agora, no festival, nós temos 3 grandes temas, Domingos. O primeiro tema é sobre o impacto da crise climática nas populações idosas e nas crianças, na primeira infância. É claro que a questão da crise climática já está decidida, todo mundo já sabe, isso não é mais polêmico, isso não é coisa de ambientalista, de ecochato, não tem nada a ver com a coisa. A crise climática são fatos reais que acontecem no mundo, é global. O que está acontecendo é que essa crise ela está sendo repetida de forma mais intensa e em períodos mais curtos. É isso que está acontecendo.
Por isso que está se tratando da justiça climática. Ou seja, nós estamos ampliando os conceitos no que diz respeito à questão da crise climática para a justiça climática como solução. E claro que isso é um tema que interessa a todos nós. Porque se um rapaz, um adolescente, um adulto que perde uma casa, um carro, perdeu seus bens materiais numa enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E ele vai sofrer, mas ele olha para frente e fala assim, não, eu posso construir, eu posso comprar um novo carro. Ele tem... Mas um homem de 80 anos, uma mulher de 80 anos, ela olha e fala, perdi minha casa, perdi meus utensílios, tudo que eu comprei, mas mais do que isso, eu perdi minha história. Acho que a gente viu muito isso nesse caso recente lá do Rio Grande do Sul, né? Quando as pessoas pegavam álbuns antigos assim. Sim. O impacto é muito grande, porque isso é um impacto emocional que ele é intangível para muita gente, ele não é visível. Então, o primeiro tema que nós estamos falando é qual é o impacto da crise climática sobre nós. O que nós temos que fazer, por exemplo? Algumas pessoas acham que tem que colocar os velhos. Eu sou favorável, totalmente favorável, estou cada vez mais convencido de que nós temos que verticalizar as cidades. Não tem sentido ter o sol nascente horizontal, não tem sentido ter uma Ceilândia daquele tamanho natural, uma estrutural horizontal, porque não é possível plantar árvore na cabeça de ninguém, nem na casa de ninguém, né? É necessário investir em verticalização dos bairros periféricos do país para que você ganhe áreas, para que você possa fazer os parques. Senão, o discurso dos parques de plantar árvore vai ficar onde nos lugares de classe média, porque é onde tem área. Então, você tem um terreno de 2.000 metros quadrados, claro que eu posso plantar 10 árvores. Mas nas periferias, os terrenos são 6 por 10, né? 6 por 15. Onde é que você vai plantar uma árvore? Então, não dá para a gente fazer proposta para ficar repetindo coisa, plantar. Onde? No asfalto? Everardo, você já trouxe aqui questões muito importantes. Eu gostaria de aproveitar dos pontos que você está tocando agora, que a gente sabe, né, e você já trouxe os números aqui, do envelhecimento da sociedade. A gente é um país que envelhece, e ainda bem, né? Tem as condições para isso. Porque eu te perguntar, as cidades, e aí você já entra nesse ponto, por isso que eu quero aproveitar essa deixa. As cidades brasileiras, de modo geral, elas estão preparadas? A gente sabe que as pessoas com deficiência, por exemplo, têm muita dificuldade para se deslocar pelas cidades. As cidades não são preparadas para as crianças, por exemplo. A gente não tem creche para todo mundo, só para citar um exemplo. Aí a minha pergunta é, a gente tem, na média, as cidades brasileiras preparadas ou se preparando para lidar com essa realidade do envelhecimento? Nós temos cidades pequenas no Brasil. Por sorte, nós temos 80% dos nossos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Essas cidades dão condição. Por exemplo, é só ir no interior de Minas, no interior de Goiás, no interior da Bahia, qualquer interior do Brasil. Mas as capitais estão perdidas nesse sentido, se não verticalizar. As periferias não dão conta. Taguatinga, que você conhece bem, Taguatinga não tem onde plantar um pé de alface se você andar as 3 grandes avenidas, que é a Sandu, a Comercial e a Tagua Norte lá, não tem onde plantar um pé de couve. Aí o cara faz a grande campanha de plantar árvore. Claro, vai urbanizar e arborizar o parque. Tudo bem, mas ele está aqui. Isso é para medicação. Isso não dá certo, não te dá sombra para o cara que está, por exemplo, na Sandu. Então, a primeira coisa, são temas contemporâneos. Nós estamos tratando, então, de temas contemporâneos. O segundo tema é a chamada produção do cuidado. A produção do cuidado é um tema que eu venho trazendo com muita dedicação, porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a promoção do cuidado. A promoção do cuidado é o papel do Estado, que é promover a educação, saúde, o Sistema Único de Assistência Social funcionar, as instituições de longa permanência. Tudo isso é muito importante. E deve, porque nós somos um país pobre nesse sentido e um Estado despreparado para compreender o envelhecimento no Brasil. A segunda coisa é a produção do cuidado. Na produção do cuidado, nós estamos levantando um debate de formulação teórica sobre a questão de uma pedagogia ética intergeracional para o envelhecimento e longevidade. Por que é uma pedagogia ética? Paulo Freire, quando tratou da pedagogia da autonomia, nos anos 60, 70, que ele vem formulando, que desde os anos 50, que vinha discutir a questão do concreto, para você entender a necessidade de você ter autonomia a partir da leitura e etc. Mas nessa época, a nossa velhice era 40 e poucos anos. Então, não tem uma pedagogia para isso. Nós temos uma pedagogia para a criança, para a primeira infância,
Nós temos uma pedagogia para a juventude, mas nós não temos uma pedagogia para a velhice. Essa é uma lacuna num país de 210 mil habitantes, com uma população hoje de 32, 33 milhões, e que daqui a 2050 nós vamos ser, a metade da população será mais de 60 anos, teremos mais pessoas com 60 anos do que pessoas adultas jovens com 20 anos. Então, veja bem, se essa é uma realidade, não tem sentido não aprofundar uma pedagogia ética. Qual é a pedagogia ética? Que leve em consideração que o principal obstáculo para você ter uma velhice, para você ter uma longevidade com dignidade, é o preconceito. 80% das nossas violências é dentro de casa, é no transporte coletivo, é no ponto de ônibus, é nas pessoas que andam na rua. Basta você andar de cabeça branca e as pessoas não te olhar do jeito que você merece. Se você chegar em qualquer lugar, você pode ser rico, bonita, bonito, mas quando você sabe que você tem mais de 60 anos, você é uma pessoa velha. E é por isso que as pessoas ficam inventando esse negócio de economia prateada, que é uma bobagem que o Sebrae inventou. Eu já falei isso muitas das vezes, foi uma bobagem. A economia prateada é para 2% da população idosa. A melhor idade, os mais jovens. Isso tudo é preconceito para discutir como é que nós vamos ser um país velho que sejamos respeitados. Por isso que nós estamos tratando da produção do cuidado, e a promoção do cuidado é o dever e a obrigação do Estado, porque todos nós contribuímos para que a sociedade e que o Estado tenha seu papel constitucional. Everardo, então, aproveitando aí esse link que você deixa da produção do cuidado. Hoje, a gente sabe que no Brasil existe, no mundo todo, mas aqui, falando especificamente do Brasil, existe muito essa ideia de que, sobretudo na cabeça dos jovens, de que se deve empreender. Todo mundo está a fim de empreender, não quer mais ser seletista, e as pessoas estão evitando isso, até porque consideram que não ganham bem, e tem um chefe, enfim, tem essa situação toda. Vendo por esse lado, quer dizer, nesse cenário, e essas pessoas vão envelhecer, evidentemente, mas estão focadas agora no empreendedorismo. Como é que a gente já pode educar, ter essa pedagogia de que você estava falando, para esse jovem que acha que empreender nesse momento é o futuro dele, é o que vai garantir lá na frente, onde a gente não vai ter previdência, evidentemente, porque o sistema vai ruir se não tem contribuição. Então, como é que a gente pode pensar, como é que vocês já discutem isso, considerando essa perspectiva desse cenário que nós temos do empreendedorismo como sendo o caminho, a opção que a juventude está fazendo nesse momento? Infelizmente, a juventude brasileira, desse momento, faz uma opção por uma ideologia que, na verdade, o empreendedorismo, do jeito que é o chamado empreendimento individual, do jeito que é levado a ferro e fogo, é uma ideologia da desproteção do Estado sobre o seu bem-estar. E claro que eu acho que essa juventude que está nessa linha, eu tenho a impressão de que ela vai ter muito mais dificuldade do que quem tem uma carteira assinada com R$2.000, R$2.500. Eu vou dar aqui um exemplo para que as pessoas possam entender alguma coisa. Uma pessoa que mora na Estrutural. Pessoal, para quem está nos acompanhando aí do Brasil todo, Estrutural é uma região administrativa aqui do Distrito Federal, onde tem índices de pobreza bem elevados, e eu acho que é nesse sentido que a Everardo quer tocar. E eu vou mostrar aqui, mais uma mulher que está lá, de 60 anos, que tem 2 filhas ou 2 filhos, ou um casal, e 3 netos, e que ganha o BPC, 1.350, que é o salário, que é o BPC, essa mulher, ela vive numa condição social muito ruim do ponto de vista do contexto social, do preconceito e etc. Mas, se ela ganhou com muita luta, enfrentando a polícia, enfrentando todos os desafios das ocupações irregulares que aconteceram nesse país, ela tem um barraco, ela tem R$200 mil para vender. Essa mulher tem uma condição melhor do que uma outra mulher de 50 anos, mais jovem então, que tem uma filha ou um filho de 10, 12 anos, que mora sozinho, ganha R$2.000 por mês, mais do que o salário mínimo, mas paga um barraco de fundo por R$700 em Taguatinga. Olha como é, porque essa não tem nada. Ela vai ter que trabalhar até morrer. Aquela que tem um barraquinho lá, ela, na hora que ela fala, agora eu vou morrer daqui, eu vou vender isso aqui, vou me virar.
Esses dois exemplos, Taguatinga, para quem não conhece, é uma cidade de classe média, dessas áreas são cidades de classe média, e a renda per capita de hoje da estrutural está em média de R$800, o que é muito baixo. Tá? E Taguatinga deve estar em média de 1.100, 1.150 a renda per capita. Bem, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que não é o salário. É o bem que você tem, que está valendo para você ter. Se você pode, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, porque você tem um barraco e a pessoa que paga aluguel não vai pegar o empréstimo. Então, são coisas, do ponto de vista econômico, muito diferentes para entender a pobreza que nós temos no Brasil e como ela é muito distinta, senão a gente faz diagnóstico muito errado. Bem, e a produção do cuidado, ela está voltada para isso. Ela está voltada para que a gente tenha um comportamento ético, para que quando você tiver 80, 90 anos, as pessoas não te abandonem. Porque se você for abandonado, né, você vai morrer só sem saber o que está acontecendo no mundo. Então, a pedagogia ética é para que as pessoas tenham, pelo menos no final da sua vida, companhia. Né? Isso é uma questão ética, isso não é uma questão social. Né? Eu posso até não estar muito bem financeiramente, mas eticamente eu tenho um filho, um neto, um sobrinho, um amigo que cuida de mim naquilo que for necessário, porque todos nós, se chegarmos nessa idade, vai depender de alguma coisa. Tá? A terceira coisa que nós estamos conversando é chamado ética, valores e ética intergeracional. E nesse tema, que é o terceiro eixo, nós vamos discutir um ponto que nós julgamos que é muito importante do ponto de vista da saúde para essa população longeva e para a infância ou para quem precisar, que é a questão do uso de remédios com base no canabidiol, que até hoje não está no SUS por puro preconceito. Nós temos feito uma conversa longa com pesquisadores, pessoas que trabalham e que produzem o óleo, com advogados, para que o Estado reconheça os remédios com base no canabidiol como fitoterápico. Porque tem muita gente que precisa, a classe média vai e compra. O rico vai e compra. Traz dos Estados Unidos, traz de onde ele tiver. E os pobres, que não tem como comprar? Essa é uma coisa para se tratar. Então, nós não vamos tratar da saúde em si, da unidade básica de saúde, mas nós vamos tratar da possibilidade das pessoas terem remédios, medicamentos, que são medicamentos que já estão provados pela ciência, pela Anvisa, já aprovou, de que são, sim, remédios que media, que melhora, que vai tardiar a doenças como Alzheimer e outras demências. Tá? Então, esses são 3 eixos. E o coletivo Ecoenvelhecência, gente, ele tem 3 propósitos. Qual é o primeiro propósito que nós temos? Nós temos o propósito de incluir no calendário cultural de Brasília o Festival Ecoenvelhecência. Isso nós estamos em conversa com o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, aqui da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Tivemos uma conversa com a Márcia Hollenberg, que é a coordenadora, a secretária executiva do programa Cultura Viva, né, sobre essa possibilidade de a gente ter isso a nível nacional, que as secretarias de cultura discutam para como você colocar o envelhecimento no debate a partir da cultura, tá? E não a partir da saúde, da doença, mas a partir do nosso potencial, seja lá que for, porque nós estamos cheios de velhos e velhas produzindo e muita coisa. Eu acabei de assistir agora o filme Vitória, a Fernanda Montenegro dá um show de interpretação, uma mulher com 95 anos. Tá? Então, esse negócio de dizer que a idade é um fator de impedimento, não é um fator de impedimento. A idade tem limites, mas ela pode colocar todo o seu potencial para expressar a vontade política, a vontade econômica, social de um país, de uma cidade, de uma região e etc. Então, nesse sentido, nós estamos conversando sobre a inclusão do Festival Ecoenvelhecência nos calendários, e enquanto o festival, enquanto está na cultura, discutido a partir da cultura. A segunda proposta é criar os pontões de cultura. Nós queremos conversar, ter um pontão, um lugar que todas as pessoas conversam sobre cultura, sobre envelhecimento, o dia, de tarde, de noite. Passa até peça de teatro, converse, apresente exposições de arte fotográfica, arte plástica, artes cênicas, tudo que nós produzimos do ponto de vista do debate sobre envelhecimento. E o terceiro propósito é criar o memorial do envelhecimento no Brasil nos últimos 200 anos. E aí exige uma grande parceria nacional,
porque nós queremos criar um memorial, um lugar de centro de pesquisa. O que foi que nos últimos 200 anos as pessoas idosas produziram nesse país? E tem muita gente. Né? Às vezes a gente só fala dos famosos, mas tem muita gente na invisibilidade que está produzindo muita coisa nas suas regiões administrativas, nas suas cidades, e que ninguém sabe que essa pessoa está produzindo coisa extraordinária só porque ela é velha. Porque não tem onde você guarda isso, não tem essa memória dos últimos 200 anos. Então, esses são os 3 propósitos que o coletivo Ecoenvelhecência tem. E o coletivo Ecoenvelhecência vai fazer o festival agora em 11, 12 e 13 de junho, no mês 6. Para fazer o festival nos dias 11, 12 e 13 de junho, nós estamos com um conjunto de atividades que antecede o festival. Dia 4 agora, de abril, nós teremos um encontro, uma tarde toda, um bate-papo, onde nós vamos apresentar o regulamento para as redações com as crianças da primeira infância, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, adolescentes no ensino médio e pessoas idosas, né, que vão escrever redações sobre temas sobre envelhecimento. Criança através de desenho, o ensino fundamental 2, o tema vai ser eu e minha família, ensino fundamental 1, através de desenho, eu e minha vovó, o ensino médio, eu e meu futuro. Então, só para entender, esse concurso, imagino que seja um concurso de redação e depois de desenho e tudo mais, ele é parte do festival. Do festival. Ele vai desaguar do festival. Por que nós estamos fazendo esse concurso de redação? Vai dar mais ou menos umas 300 redações, porque são 9 regiões administrativas, escolas, que não é escola integral toda, é só uma sala, centro de convivência, associação de pessoas idosas. Tá? Essas 300 redações vão ser divididas por faixa etária para 4 júris. Cada júri, 6 especialistas, que vai de psicopedagogo, arte educador, artistas, gerontólogos, assistentes sociais, médico, ativista cultural, para fazer uma reflexão sobre essas 300 redações. E essa reflexão, esses especialistas, que são 24 ao todo, vão sugerir 3 eixos para a construção de políticas estruturantes, que vamos entregar à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Educação e o Ministério da Cultura. Então, o nosso festival, que será nos dias 11, 12 e 13 de julho, vai acolher as 300 redações e, claro, em cada um desses níveis escolares e faixa etária, teremos o primeiro, segundo e terceiro lugar como vitoriosos, que receberão prêmios, e os jurados que vão fazer essa reflexão. E durante esses 3 dias, nós teremos shows, teatro, música, cinema, vídeo, bate-papo sobre o envelhecimento. Nós não vamos tratar sobre a velhice. Às vezes as pessoas falam, qual é a diferença? A diferença é simples. O envelhecimento é o processo, por isso que chama-se ecoenvelhecência. A velhice instalada é aquela velhice convencional que nós chamamos no estatuto, ou a velhice porque você alcançou uma idade de 60, 65 anos, né? E biologicamente, como tudo que tem 60, 65 anos, tem limites. Mas nós não queremos tratar dos limites nossos. Nós queremos tratar do seguinte: qual é a potência que o Everardo, que o Domingo, que o João e o Manel, a Rosa, que tem mais de 60 anos, pode colocar à disposição para que nós tenhamos um país daqui a 10, 15 anos, 20 anos, onde o preconceito não seja mais o principal paradigma para enfrentar o envelhecimento no Brasil. É isso que nós estamos conversando. E esse é um coletivo que tem me deixado extremamente honrado, porque tem pessoas da mais alta qualidade conversando. Ninguém é contra, claro, quem discute a educação sobre o envelhecimento para as pessoas idosas, nem a saúde, nem a instituição, tudo isso nós apoiamos, mas nós não somos os principais protagonistas dessa pauta. Nós somos e queremos cada vez mais ampliar o nosso olhar para o processo de envelhecimento. Uma jovem que tem 20 anos, uma mulher jovem que tem 20 anos, ela precisa entender de que não é fazendo cirurgia plástica daqui a 40, 50 anos que ela vai melhorar, porque não vai. Ou ela ou ele. Não vai. Não é isso isso não tem cabimento. Né? Não é ficando
2, 3, 4 horas na academia todos os dias que você vai deixar de ser velho, porque o tempo chega, e ainda bem. Né? E se o tempo chega, você precisa aprender a conviver com ele. Então, se a gente não assume a nossa velhice, no sentido melhor da palavra, né, você vai ser eterno cara que vai achar que não, eu sou jovem, eu quero ser sarado. Você não vai ser sarado, você não vai ser sarado o resto da vida, você vai envelhecer, você vai criar ruga, você vai engelhar, você tem dia que não vai ter tesão. A vida é assim. Né? E a alternativa ao envelhecimento é a morte, né? Então, nós queremos reduzir esse preconceito que é o etarismo, o idadismo, que é o principal problema nosso no envelhecimento no Brasil. Everardo, a gente falou aqui de preconceito e de fato existe, e é curioso até quando a gente pensa que, por exemplo, nos nossos políticos ali, quando a gente anda pelo Congresso Nacional, né, Senado e Câmara, a maioria das pessoas são idosas. Todas elas. Né? Vai lá dizer que é velho para você ver. Pois é, o nosso presidente da República está chegando aí aos 80 anos. Eu vi que a presidenta dos BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, acaba de ser reconduzida por um mandato de 5 anos à frente daquele banco. Ela está com 77 anos. Então, assim, as pessoas idosas, as pessoas que aí tem vários apelidos que você falou que vem... Muitas coisas até da própria mídia, né, do mercado, que quer ter essa gente como consumidor. Aí tem negócio da melhor idade, essa coisa toda que tudo... Isso é tudo bobagem. É tudo bobagem, como você falou. Mas, enfim, pessoas idosas, produtivas, que estão aí entregando muito e tal, e ainda assim continua com muito preconceito. Continua com muito preconceito. É porque eles não falam sobre isso. Tanto quanto possível, as pessoas vão omitindo isso. Sempre eu tenho 60 anos, mas não parece. A minha médica, Everardo, falou para mim, Everardo, você está ótimo. Nós fizemos aqueles exames de... Como é que é? De ósseo, osso, para saber o músculo. Tá tudo perfeito, eu não tenho nada. Vou morrer bonzinho, como diz a minha médica. Mas vai morrer, claro. Mas você precisa melhorar a sua... Como é que é? Peso e tal. Porque quando você tiver com 80 anos, você vai... Mas quando tiver com 80 anos, não quero estar desse jeito. 80 anos eu vou ter o corpo de 80 anos, gente. Isso é uma loucura. Então, quando o presidente que está chegando aos 80 faz aquele anúncio, eu estou aqui com um corpinho de 50, bobagem. Com tesão de 20, é bobagem. tudo... Eu acho um equívoco. A Cláudia Hanna, que é uma mulher extraordinária, uma atriz da melhor qualidade, um dia desse botou um cartaz na Paulista, eu não sou velha. É um desserviço aquilo. Por que ela não disse assim, eu sou velha, mas velha produzindo, pensando, refletindo no país, discutindo ética, discutindo estética, discutindo arte, né? Eu não sou velho, é o medo de ser velho, porque o país é preconceituoso. Mas em oposição a isso, felizmente, você tem, você falou, Fernando Montenegro ali, né? Justamente. Né? Então, o que nós estamos conversando, com muita tranquilidade, eu estive agora em Belo Horizonte essa semana, conversando com as pessoas que trabalham, com profissionais da área da saúde, de assistência social, né, da Santa Casa de Belo Horizonte, Santa Casa de Misericórdia, que é a segunda maior Santa Casa do Brasil, né? E eu estava dizendo, o problema nosso, pior, é as pessoas não quererem ser velho. A pessoa dizer para mim assim, quando a dica tem 69, mas não parece, isso é preconceito. Eu não fico orgulhoso com isso. É porque imagina-se que uma pessoa de 60 anos, 69, 70, tem que estar decrépito, caindo aos pedaços. Não, gente, isso são os ricos, com 60 anos, está todo mundo inteiro. As pessoas pobres, que vivem de BPC, essas estão com mais dificuldades, porque se alimenta pior, porque trabalha o dia todo em pé, passando roupa, porque pega 2, 3 horas de transporte coletivo. É claro que essa pessoa vai chegar aos 60 anos, 70 anos, muito mais debilitada do que uma pessoa que trabalha 6 horas por dia e vai para a academia e tem um salário de 15 mil reais por mês. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de que nós somos a melhor idade, a melhor idade. Como é que é? O melhor momento da vida não tem isso. Né? Se tiver o preconceito, se essa palavra, se esse gesto for feito do ponto de vista do preconceito, essa pessoa está te colocando no canto. Eu agora acabei de escrever um artigo ontem, devo publicar essa semana, né? O que eu estou chamando as pequenas negligências do cotidiano. As pequenas negligências do cotidiano, Domingo, é que tira muita gente, é que manda muita gente para a depressão. É aquele negócio assim, você está ali, o fulano não te dá bom dia. A velhinha está ali com 70 anos, 75 anos, o velhinho está ali, aí você passa por ele e não dá bom dia.
Ele te pede uma informação, você fala assim, eu já lhe dei isso, já lhe informei, você não aprendeu? Pega o celular, mas você não aprende o celular. Né? Isso são as chamadas pequenas negligências. A pessoa não consegue ler a bula do remédio, a pessoa não lê. Ou aquelas negligências que são terríveis, que são as chamadas, que depois passa pelas violência patrimonial, que são pessoas jovens de 30, 40 anos, utilizando, por exemplo, as aposentadorias de BPC de muitas pessoas velhas nas periferias do Brasil. Né? Muito nas cidades, em todo lugar do Brasil. Faz empréstimo, né? Faz empréstimo em nome da consignado. pessoa. Nós temos 70% dos professores em Brasília endividados. E não tem nenhum professor desse com menos de 70 anos. Tudo pendurado no BRB, do Banco Regional de Brasília. O que, consequentemente, vai piorar a sua qualidade de vida, claro. Não vai conseguir comprar o que precisa. E para que precisa. ele está esse endividamento? Porque está ajudando o filho, a filha, o genro, não sei quem que ele está ajudando. Tá? E não é que eu estou dizendo que é para não ajudar. Ele não pode se prejudicar por isso. Tá? Ele não pode deixar de viver por isso, porque cada um tem que ter responsabilidade com a sua vida. Então, o Eco-Envelhecência é um coletivo que ri, que gosta de brincar, tem prazer da vida, gosta de curtir a vida, gosta de fazer festa, de poesia, mas nós estamos querendo colocar temas novos para debater. Nós não estamos e não temos nenhuma condição de conversar sobre aquilo tudo que a gente já vem conversando muito. Nós queremos sair do paradigma. No caso das cidades, eu iniciei falando sobre a questão da cidade, né, da justiça climática. Por exemplo, nós estamos cada vez mais convencidos que tem que discutir com os urbanistas, com os arquitetos, que nós temos que ter cidade verticalizada. Né? Belém eu conheço muito bem. Nós temos cidade verticalizada em Belém para os ricos, prédios, cada torre de 20, 30 andares, de um apartamento por andar, e nas periferias tudo barraquinho. Mas horrível que não. Aí não tem onde botar uma árvore. Você vai em Belo Horizonte, fui em Belo Horizonte essa semana, mesma coisa, andei em Belo Horizonte, mesma coisa. Você vai no Rio de Janeiro. Como é que você mexe no centro de São Paulo, no centro de Rio de Janeiro, por exemplo, para tirar casas em bairros, né, sem alterar a urbanidade daquele lugar? Se você não verticalizar, não tem onde colocar árvore, não tem onde botar planta. E Belém, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, inclusive. A periferia de Belém completamente sem árvore. E Belém, cara, também. Belém, se me permite aqui, eu fiz uma sugestão para as pessoas que estão organizando a COP, algumas pessoas com quem eu me relaciono, para Belém. Sugeri 6 bairros para que o governo ou as ONGs, quem for organizar lá, vasta população e 5.000 residências de 6 bairros, o governo ou os programas da COP financiasse uma suíte com uma cama para casal e uma cama de solteiro. Uma suíte boa, com frigobar, ar-condicionado, cortina, tudo bonitinho. E essas 5.000 residências recebia isso como forma de... e seria o responsável pela questão da educação ambiental em Belém. Terminando a COP, essas famílias que cedeu sua casa para fazer essa suíte ficaria como legado. Essas pessoas, com essa suíte, teriam um preço para cobrar durante a COP. E recebia esse dinheiro dele. Sim. Mas um preço padrão. E seria o legado. Ninguém topou. Nós vamos fazer hotéis, que quem vai pagar é quem pode, vai ter os barcos lá, os iates, que só quem tem iate, quem tem milhões de recursos, porque ninguém que não tem milhões não pode ter iate. E qual é o legado que vai ficar efetivamente para a população neste sentido? Nada. Mais exclusão, né? Então, se nós tivéssemos 5.000 suítes em 5.000 residências, daqui a um ano, quando tiver auxílio, essa pessoa também estava novamente ganhando dinheiro. E mais ainda, são 5.000 frigobar, 5.000 colchões, 5.000 ar-condicionado. Você mexe na economia local e por um preço que o cara não podia cobrar, por exemplo, R$500, não sei quanto vai cobrar a diária no hotel lá em Brasília. Ele cobraria um preço que qualquer pessoa poderia pagar.
Olha aí. Tem que inventar coisa nova, não dá para ficar fazendo a mesma bobagem. O problema nosso é que nós temos medo de dizer coisa nova, fazer coisa nova. Tá? E aí, não fazer coisa nova é repetir aquilo que a gente já sabe que não vai dar certo e a gente acaba vivendo do diagnóstico com a escassez e não pensa na abundância que nós somos nesse país. Nós temos muita abundância a fazer e nós, pessoas velhas, como eu e outros colegas, outros amigos e amigas que estão muito mais dispostos a produzir o cuidado com coisa nova do que promover o cuidado de um Estado que está despreparado para enfrentar a velhice no Brasil. Então, com essa excelente ideia, que infelizmente não foi aproveitada pelos organizadores da COP30 lá em Belém do Pará, a gente encerra essa nossa conversa aqui com o Everardo. Acho que é uma conversa muito proveitosa. Você que nos acompanhou aqui até agora sabe que essa conversa ela pode ter muitos desdobramentos. É importante que você aí em qualquer lugar do Brasil possa, então, começar a refletir mais sobre o envelhecimento e organizar, inclusive, coletivos, não só de pessoas idosas, porque o ideal é que seja mesmo ali intergeracional, pessoas de várias idades discutindo essa questão, até porque quem não é idoso ainda será, pelo menos é isso que a gente deseja. Então, você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Everardo, obrigado pela presença aí, deixa a sua saudação final aqui no programa. Obrigado, Domingos, obrigado. Eu espero que vocês assistam e questione, porque são coisas que, na maioria delas, não são coisas convencionais. E eu estou à disposição para conversar. É um momento que eu estou vivendo com esse coletivo e eu tenho a impressão que nós vamos colocar coisas novas para ser debatido no Brasil. É isso aí, Everardo. E você que ficou com a gente aqui até agora, faz o seguinte: se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí. Se você ainda não compartilhou esse link, aproveita e faz isso agora aí em reconhecimento ao trabalho que o Everardo vem fazendo, que eu acho que é um trabalho da maior importância. Então é isso, até a próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.